preencher e que desejam que as crianças estejam aqui, mas não é preciso pagar agora não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa escola bíblica, vocês não me veem muito pregando aqui, mas eu estou constantemente trabalhando sempre com essa questão da família, em aconselhamento, em gabinete pastoral, em escola, em geração com as crianças, com os adolescentes. A minha praia é essa. Nós vamos estar realizando no dia 22 de julho, mês 7, de 22 de julho até 27, ou seja, uma semana, até o sábado, uma escola bíblica de férias, cuja nós temos 80 vagas, 40 vagas para crianças menores e 40 vagas para crianças maiores. Então, vai ser turno da manhã, os mais velhos, e turno da tarde, os mais novinhos. Nós colocamos, a princípio, nós nos baseamos o Sábado Feliz com Jesus, lembram que nós fizemos com as nossas crianças? Nós cobramos R$15. Então, nós nos baseamos por isso, a gente estava cobrando essa escola bíblica R$75 a semana toda. Não é por dia, é para a semana. Dentro desse preço estava incluso o café da manhã, o almoço, a sobremesa e o refrigerante. Para o da manhã. O da tarde, ele vai estar recebendo também o almoço, o lanche, a sobremesa e o refrigerante. Só que tem pessoas que estão chegando para nós dizendo que R$75 está caro, que não tem condições de pagar. Nós estamos vendo uma maneira de minimizar isso. Ou eu vou tirar o almoço, ou eu vou fazer alguma coisa, porque nós não estamos tendo nenhum real de lucro com isso. O preço é real para o gasto que vamos ter. Mas, devido a algumas pessoas estarem falando com a gente está vendo uma maneira de minimizar custo, né? Se vamos ver patrocinadores, se vamos, a gente está pensando. Mas isso aqui é uma pré-inscrição. Então, não deixem de preencher porque não tem o dinheiro agora. É pré-inscrição. Se depois você for participar, se seu filho for participar, você chega lá e paga. Se não for participar, não paga e ponto. Mas a gente precisa ter uma ideia, uma noção daqueles que gostariam de estar participando. Por outro lado, essa ficha aqui, chama a Patrícia. Suzana, essa ficha só tem essa de endereço, está sendo preenchido, né? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que você não tenha filho, mesmo que você não vá participar da EBF, eu vou pedir que todos os pais que estão aqui, ou responsáveis, ou vovó, titia, ou todas as pessoas que estão aqui, mesmo que não tenham filhos, que não sejam dessa igreja, todos preencham isso aqui. Por quê, pastora? Porque através disso aqui, que eu vou ter conhecimento do seu e-mail, tá? Então, o que eu vou fazer? Através desse e-mail, eu vou estar mandando esse material que vocês assistiram aqui, e os que não assistiram vão ter a possibilidade de adquirir, porque o vídeo que nós passamos aqui dessa pastora, que é lá da política, são 3 vídeos. Então, eu só passei um, que esse tem 34 minutos, mas os outros têm mais tempo. Então, eu esqueci. Não pode ser colocado, eu sei, não pode ser colocado no grupo da escola de paz, não, o vídeo? Eu vou te adicionar e você coloca no grupo de escola de paz, tá bom? Isso. Então, olha só, o irmão Márcio, ele vai estar divulgando isso na nossa página do nosso site, www.novavidaagape.com.br, tá? Está ali, caso você não tenha. E conforme eu avisei para vocês no início, eu abri um grupo no Facebook, um grupo fechado, que só entra quem for convidado. Portanto, vocês estarão sendo convidados a partir dessa inscrição que foi distribuída lá. Então, você cadastra aqui, nós vamos ter o seu cadastro. Então, tudo que nós tivermos relacionados à pai, à educação, à criação de filhos, tudo que a gente sempre tiver,
a gente vai estar colocando nesse grupo chamado Escola de Paz no Facebook. Então, você que está aqui hoje, que está participando dessa palestra, preencham, que nós vamos estar cadastrando o seu e-mail e vamos estar enviando esses vídeos, enviando fotos que tiramos aqui. Vai ser um grupo fechado nosso, para que nós possamos, então, estarmos sempre compartilhando, e ali você vai estar podendo mandar suas fotos, mandar suas coisas para lá, e a gente, dúvidas, coisas que você, de repente, tomou conhecimento. Vai ser um canal de informação de pais e pastores ali, para a gente estar fazendo essa troca. Então, vai ser muito bacana. Nós temos outros grupos no Facebook assim, tem funcionado bem. Nós temos um grupo que chama-se Responsáveis dos Adolescentes. Então, sempre que os líderes de adolescentes querem falar com os responsáveis, sem o conhecimento dos filhos, a gente tem esse canal. E nós estamos usando aí a mídia, a internet, a favor do reino, né? Porque quando a gente se preocupa com isso... Quer falar alguma coisa, pastor? Dou, claro. Eu vou dizer que não para o chefe? Bom dia a todos. Que bom a gente estar aqui juntos. Eu estou, como pastor, estou com um sorriso de orelha. Não parece, né? Que a cara não ajuda. Mas eu estou no meu coração com um sorriso grande, ver esse grande número de pessoas aqui participando deste encontro sobre Escola de Paz. Deus seja louvado, amém? Segunda coisa que eu quero dizer a você é que amanhã é domingo. Nós temos amanhã 2 cultos muito especiais aqui. Pela manhã, pastor Sebastião, da Igreja Nova Vida do Meia, vai estar aqui ministrando para nós. É um homem com uma palavra, é um pastorzão ele, sempre abençoador. E à noite, você não pode perder o culto do amigo. Se você quer aprender sobre amizades, se você quer preservar suas amizades, se você quer entender sobre amizade, você não deve faltar e não deve deixar de trazer uma pessoa amiga. E eu vou aqui adiantar uma coisa: alguém que você pretenda que seja seu amigo, porque a amizade é uma opção. A amizade é uma opção que você faz na vida. Então, domingo, amanhã vai ser um dia inesquecível aqui. Como hoje, para mim, eu como pastor, estou feliz. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Andréia, minha esposa querida, por essa iniciativa que está acontecendo aqui nesta manhã. Amém? Deus abençoe. Esse é o pastor mais bonito dessa igreja. Eu tenho que me vingar em alguém, né? O diácono Fernando diz que eu sou a pastora mais bonita, porque só tem eu, né? Aí eu tenho que dizer que é ele. Irmãos, eu falei algo aqui que eu preciso retificar. Existem 2 inscrições, ó. Uma está escrito Escola de Paz. Essa é para todos que estão aqui, todos, indiscriminadamente preencherem, tá? Essa inscrição é Escola de Paz. E existe outro que é da Escola Bíblica de Férias, que é essa semana que nós vamos estar fazendo, que é uma pré-inscrição, não precisa pagar hoje. É dessa semana de férias que nós estaremos realizando. Então, o que acontece? Ó, alguém leva essa aqui, que essa aqui está preenchida. Alguém pega aqui, que essa está preenchida para devolver lá, por favor. E nós escolhemos, irmãos, eu trabalhei junto com a Patrícia aí durante algum tempo, e ela cuida, eu digo para ela que eu penso, sonho, vejo a parte didática e ela realiza. Então, nós estamos trabalhando nisso, e nosso tema da Escola Bíblica de Férias chama-se Conhecendo um Lugar Especial. Eu escolhi esse nome, escolhi esse tema, porque eu não estou falando igreja, então a nossa intenção é fazermos um evangelismo através disso, uma vez que nós estaremos abrindo para crianças de fora, né? Então, é conhecendo um lugar especial. E cada dia eles vão ter brincadeiras, eles vão ter lanche, vão ter almoço, vão ter comunhão, vão ter uma série de coisas, mas também vão receber uma ministração, que por isso que é importante a criança participar a semana inteira, porque vai ser uma continuação. O tema é esse para a semana inteira, conhecendo um lugar especial. Então, a cada dia a criança vai entender por que esse lugar é especial, por que é bom estar aqui.
porque aqui eu faço amigos, porque aqui eu aprendo a verdade, porque aqui eu aprendo a cantar, porque aqui eu aprendo várias coisas. Então, é fazendo com que a criança, principalmente as de fora, tenham o desejo de estar vinculados a uma igreja. E para os nossos, nós temos que ter a conscientização que nós hoje existimos, amanhã a gente pode não existir, né? Eu me lembro que esse pastor que agora faleceu, lá da ilha, o pastor Josué, ele botou no Facebook uma despedida assim no dia anterior, até amanhã, meus irmãos. E no dia seguinte ele faleceu. Então, a gente nunca sabe se haverá um amanhã para nós, né? O Senhor é que sabe do nosso alfa, do nosso ômega. Então, a gente não sabe. Quando a gente instrui os nossos filhos, eles aprendem a caminhar sozinhos e buscar recursos no lugar certo e com as pessoas certas. Então, essa é a nossa intenção desse Conhecendo um Lugar Especial. Amém? Nós vamos estar passando um slide agora. Aqueles que não receberam aquela primeira folhinha, eu já pedi para providenciar mais xerox, depois é só procurar a Patrícia, tá? Que vai estar sendo distribuído. Porque, na verdade, não foi falta de fé, não. É que eu ia distribuir esses papéis em alguns lugares. Aí eu resolvi distribuir, por isso não teve a quantidade. Apenas para nós fecharmos a parte desse assunto que nós falamos aqui de manhã, eu queria dar umas dicas práticas de sabedoria para os pais. E essas dicas práticas também estão ali para ser, isso aí, né? Está aí para ser distribuída para vocês, que é para a gente estar assim, se lembrando acerca de muitas coisas que já foram faladas aqui, que propiciam as nossas crianças a estarem fazendo alguma coisa que não é muito certa. Então, por exemplo, nós colocamos aqui dicas práticas de sabedoria. Distribui para mim, o Michele, José, por favor. Diz assim: cuidado com a televisão no quarto. Não é no seu quarto, no quarto das crianças. Cuidado com televisão no quarto das crianças. Por exemplo, pastora, a senhora está falando isso, mas a sua filha tem televisão no quarto? Tem. Mas eu só permito que ela assista de porta aberta. Toda hora eu estou lá. Toda hora eu estou vendo. E quando eu não estou em casa, ou o pai não está em casa, a ordem é televisão na sala. Então, nós podemos dar o conforto para os nossos filhos, mas um conforto vigiado. Por quê? Porque, infelizmente, nos canais abertos, nos canais fechados, está tudo, não tem mais horário. Não tem limite de idade. Pois é. Então, ainda é pior. Então, e nos canais abertos, tem a infeliz da Malhação, que está ali para ensinar um monte de coisa de como fazer e ser tudo. Usa camisinha. O importante é usar a camisinha, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, uma das coisas é essa. Cuidado com a televisão no quarto das crianças. Pode ter, mas porta aberta. Outra coisa, irmãos, eu peço desculpa até, porque eu estou sempre dando exemplos meus, mas eu tenho que dar exemplo daquilo que eu vivo. Eu não conheço a sua vida. Então, por exemplo, na minha casa, eu não vou dormir e meus filhos ficam com televisão ligada. Eu conheço muitos lares e de pessoas que estão aqui na nossa igreja, eu sei porque bato papo com as pessoas, que vão dormir e os filhos ficam na internet, ficam no celular, ficam na televisão. Eu não permito. Se eu for dormir 9 horas da noite, a minha filha vai desligar a televisão, vai dormir 9 horas da noite. Se eu for dormir meia-noite e ela estiver acordada, tudo bem, ela pode ficar. Mas ela não vai ficar. Ontem ela disse, mas mãe, amanhã é sábado, eu posso acordar mais tarde, não interessa, eu preciso dormir mais cedo, porque amanhã eu tenho que estar muito cedo na igreja e eu estou indo dormir. Mas eu não estou com sono. Eu falei, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa, mas televisão ligada não vai ficar. E não fica. Por quê? Que uma hora ela está vendo desenho. E ela adora assistir desenho de noite. Tem um canal lá que só tem desenho. Ela adora assistir aquilo. Mas o diabo é sujo. Pega ela num dia mais na carne
Mamãe está dormindo, papai dormindo, não tem irmão mais velho em casa, beleza. Pim, é só um botão para você assistir uma série de coisas que não prestam. Então, fica a minha sugestão para vocês, é aquilo que eu falei, eu não sou detentora de toda a verdade, eu dou as dicas de coisas que eu vivencio na minha casa, assim como estou aberta a ouvir também. Achei ótimo, achei fantástico que um irmão que trabalha em escola pública veio dizer, pastor, as apostilas dessas que a senhora está falando chegaram na minha igreja, mas o diretor da minha escola é evangélico, botou tudo num container, jogou água e não distribuiu. Oh, glória a Deus, né? Glória a Jesus que não foi distribuído. Então, 2.000 alunos, olha só, quanta contaminação ia ser para os 2.000, jogaram tudo na lata do lixo. Outros já vieram se informar de escolas aqui comigo. Então, essa é a troca, porque eu também quero receber de vocês, irmãos, porque eu sou uma pessoa pública, meu marido é uma pessoa pública, eu estou sempre falando para outras pessoas. Então, qualquer coisa que você me traga, que você me mostre, que você me indique, é válido, é excelente, eu estou aberta a tudo isso. A outra coisa é cuidado com a internet no quarto, quer dizer, cuidado com a internet de maneira geral, não precisa nem falar, mas cuidado com a internet no quarto, por causa das mesmas facilidades, por causa das mesmas coisas, porque a gente não sabe. E assim, mais perigoso ainda é quando você, papai, mamãe, vovó, titio, não tem acesso à internet ou não sabe mexer, eles enrolam a gente de uma maneira muito fácil. Uma pessoa que é totalmente desinformada a nível de internet, os nossos filhos enrolam e dão nó na gente muito fácil. Minimiza, some com a imagem, aí você chega lá, eles estão lá no joguinho, inocente. Né? Apaga histórico. Então, eu sugiro que você, que é pai, que é mãe, que é tio, que é vó, pelo menos tenha uma noção básica da internet. Hoje em dia é necessário, nem que seja só para esse fim, mas é necessário. Não fica igual um bobo, porque eles minimizam, somem com aquele, aí você chega lá, eles estão no desenho, vendo o joguinho, quando você volta para a imagem, tem lá, olha, irmãos, eu vou contar uma coisa aqui muito feia. Eu fui na casa de uma pessoa, isso deve ter mais ou menos uns 3 anos. Aí eu falei assim, poxa, você me empresta o seu computador que eu preciso desse material? Aí a mãe falou assim, o meu está com defeito. Usa aqui o do meu filho, que já está ligado. Tá bom, posso sentar aqui, mãe? Tá, então pode sentar. O menino estava lá no banheiro. Eu sentei e dei o enter, né, para poder ver. Quando eu abri, gente, tinha um pinto desse tamanho. Na tela do computador, ele estava vendo filme pornográfico. E eu me deparei com aquele homem de verdade, não era desenho, não. Aquele homem de verdade, com os instrumentos todos de fora. Gente, eu não sabia se eu desligava, se eu levantava, se eu chamava a mãe. Eu fiquei numa situação constrangedora. Aí eu voltei para a sala rapidinho. Ela disse assim, a senhora já fez? Eu falei, não, faz um favor para mim, faz você. Aí ela pegou e foi fazer. Quando ela foi fazer, ela, fulano! Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu. Eu nem contei, né? Só falei, faz para mim que tu vai ver o que está lá na tela do teu filho. Eu entrei em desespero, gente. Não é desespero por causa do que eu vi, não. Fique claro. Desespero da vergonha que eu passei. Mas é isso. A mãe não sabia o que estava sendo visto. Hoje em dia, é proibido bebida para menores. Aí ele tem um colega de 18, o colega de 18 vai... Olha, a pior coisa que a Coca-Cola já inventou foram aquelas garrafas prateadas e douradas, aquelas foscas. Gente, na época que eu trabalhei no colégio, foi um índice muito grande de crianças bêbadas dentro de sala de aula, tudo dormindo e vomitando dentro de sala. E a gente falou assim, epidemia, água do colégio, mandei verificar os bebedouros do colégio, que eu achava que era a água que estava ruim, porque eles estavam tudo vomitando. Depois eu descobri que dentro da garrafa, a garrafa estava batizada, eles botavam
dentro da garrafa de Coca-Cola, não dava para ver, porque elas são foscas, e eles botavam ali vodka e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sabem beber, bebiam demais, chegava na sala, vomitava, passava mal, dormia com aquelas garrafas. Gente, são coisas que vocês não imaginam. Tinha um tal de um desodorante, acho que é Axe, um tubão preto, que aquilo ali, eles davam um jato forte assim, e ficava vermelho, era o selo da tribo. Aquela tribo que era marcada por aquela bola queimada, que ninguém percebia, que era facilmente disfarçado, era um selo da tribo, e era feito com um jato de desodorante Axe, que ele de perto, com a força do jato e o conteúdo que ele tinha, né, na química dele, fazia aquela bola queimava. Então era o selo da tribo. Gente, eu não vou longe não. Eu estou falando essas coisas para você ver como nós somos enrolados. Quando eu estudei em colégio interno, durante mais de 10 anos da minha vida, estudei em colégio interno, internato. Eu só saía no sábado. O meu chiclete era de cola transparente, essa cola de isopor, eu fazia aquilo de chiclete. Gente, eu estou com 53 anos, isso era na minha adolescência. Então, vocês podem imaginar o que não é feito hoje. Eu fazia cola de chiclete. Ah, você não tinha dinheiro para comprar chiclete? Tinha, mas aquele tinha um cheiro diferente, era forte. Eu inventei isso, aí pilhei, todo mundo passou a comer o chiclete, todo mundo pedindo cola de isopor para a mãe, todo mundo se acabando na cola de isopor. Então, eu fiz isso. Eu não estou falando coisa assim, só foi o vizinho, não. Eu fiz essas coisas. Então, são coisas que a gente precisa estar, né? Então, cuidado. Outra coisa que eu quero falar, as posturas eu não gosto desse nome, mas tudo bem, dos padrastos e das madrastas. Hoje em dia, as famílias, às vezes, são mescladas. Pessoas que se divorciaram, se casaram de novo. E aí, o padrasto ou a madrasta fica assim, não, eu não vou falar porque é filho dele. Não, eu não vou falar porque é filha dela. Não, eu não vou me meter porque não é meu filho. Não, eu não vou falar. Olha só, eu tenho um pensamento. A partir do momento que eu casei, é os meus, os seus e os nossos. Eu penso dessa maneira. Eu amo a minha filha Gisele como se ela tivesse saído da minha barriga. Tanto na hora da briga, quanto na hora de favorecer em alguma coisa. Para mim, não tem diferença. No meu coração, não tem diferença. Se eu tiver que abençoar a Isabela, a Vitória, a Gisele, eu vou abençoar. Se eu tiver que dar uma bela de uma bronca em cada um, eu vou dar. Se eu tiver que dar um dinheiro para um, eu vou dar o dinheiro também. Eu não gosto dessas coisas. Então, não tem essa. Aí você está vendo o outro se acabando no erro. Não, eu não vou falar porque o filho é dele. Não, eu não vou falar porque o filho é dela. Então, não dá para ser dessa forma. A gente tem que aprender se você não tem condições de amar, pelo menos tenha condições de respeitar e de entender que aquilo ali é uma família. Eu não vou obrigar você a amar, porque amar é algo que eu não posso te obrigar, mas eu posso te pedir aqui nessa manhã que você respeite e que você faça com que aquilo ali seja uma família, em unidade. Então, a gente tem que ter esse tipo de postura. A outra coisa fala de louvar a Deus. Você ensinar o seu filho a louvar a Deus. Ah, ele tem que cantar. Não, não é o louvar, cantar. É o louvar a Deus no sentido de ensiná-lo a agradecer a Deus por tudo que ele faz. Na minha casa, a gente parece um bando de bobo, né, Gi? Tudo a gente celebra, tudo um conta para o outro, tudo um liga, tudo outro. Eu fui promovido, manda mensagem. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, vamos brindar, vamos seguir. Ah, eu tirei nota 8 em matemática, glória a Deus, vamos. Tudo na nossa casa a gente celebra, tudo na nossa casa a gente dá glória a Deus, tudo na nossa casa a gente louva a Deus. A vitória de um dos nossos filhos é uma grande vitória na nossa vida, porque cada vez que um filho diz que venceu o pecado, que foi promovido, que recebeu uma nota boa, que recebeu uma promoção, que conseguiu um emprego, que se casou, que cada vez que isso acontece, foi uma vez que você conseguiu tirar os seus filhos da garra de Satanás. Você venceu. Então, a gente tem que celebrar, sim. A gente já brindou até com sopa de ervilha. Outro dia, a gente estava aqui na igreja, aí não sei quem foi você, Gi, que trouxe, foi a Vitória? Não sei quem foi.
uma boa notícia. Vamos brindar com o quê? Com sopa de ervilha. Pum, brindamos com a sopa de ervilha que estava servindo no copinho. Aprendam a celebrar. Ensine os seus filhos a dar glória a Deus por qualquer coisa boa que aconteça. Sabe? Porque o Senhor tem que ser edificado na vida deles. Criem o hábito das reuniões em família. Pastora, tem que marcar lá um dia, a hora, senta todo mundo. Olha aqui, presta atenção que hoje é o dia da nossa reunião. Não é isso não. Reunião é ter algum momento para a gente poder compartilhar. Às vezes na minha casa a gente faz assim, sai do culto, aí vai todo mundo para a casa de um, compra uma pizza. Essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu passei por isso. É uma reunião. Fala, Hernani. Ontem foi dia do pastel. O Hernani outro dia disse assim, pastora, na nossa reunião, posso falar, né? Eles estavam falando assim, pastor, a gente estava duro, mas não tinha onde virasse cabeça para baixo, não caía uma moeda, e a gente com pena, né? Os meninos lá em casa, sem ter nada para fazer. Aí eu peguei o carro, gasolina tinha, né, Hernani? Aí, gás, né? Aí eu estava com gás no carro, aí o que eu fiz? Botei todos os pretinhos dentro do carro, e aí peguei os pretinhos, vamos passear. E aí passeou pela orla, e viram lá, e foram pela praia, e voltaram, ventinho no rosto, ouvindo uma boa música, não comeram uma bala. Não comeram uma espiga, mas voltaram como, Hernani? Feliz da vida. Não é o dinheiro, gente, é o momento. É o momento. Às vezes a gente ia, olha, quando eu casei, vocês podem imaginar eu casando, sem emprego, meu marido desempregado. Gente, eu fui faxineira, eu fiz faxina para fora, tendo faculdade na escola. Eu fui fazer faxina, meu marido fez dedetização para sustentar os 6. A gente fazia aquelas compras com o único dinheiro que a gente tinha. Quando eu abria a geladeira no dia seguinte, eu digo, meu Deus, entrou assaltante aqui na casa, sumiu tudo, o que aconteceu, meu pai? Porque essas crianças comem muito. Adolescente come mãe, eu dizia, quem comeu isso aqui? Sumiu! Aonde foi parar? Tá no estômago deles, eles tinham comido tudo. O meu filho que morreu, a sobremesa dele era sorvete, o pote de sorvete era a sobremesa dele, o pote, não era a porção, era o pote, né? Então, o Tito, uma caixa de leite, daquelas com 12, era só para ele, porque era um bezerro, entendeu? E tinha que ter chocolate, e eu botava um farelinho, para dar o mês inteiro, né? Então, gente, a gente sabe o que é isso, mas aproveite os momentos. Não tem dinheiro? Vamos jogar dominó, vamos montar um grande... Uma vez eu comprei um grande quebra-cabeça, toda a família participando de montar aquele quebra-cabeça grandão. Ocupa a mente que eles esquecem de comer. Ocupa a mente. Olha, gente, deixa eu ensinar uma coisa para você que está duro. Quando o teu filho disser assim, eu queria um docinho. Olha, compra uma lata de leite em pó. Bota só um pouquinho de água. Pouquinho. E um farelinho de Nescau. Aí faz uma papinha. Gente, delícia. Farinha láctea também serve. E rende um mês inteiro. Eu queria um docinho. Papinha de farinha láctea. Pronto, está resolvido. Sabe? Olha, bolinho de farinha de trigo com água e sal, quentinho, aquilo incha, que é uma beleza, você fica flutuando por pelo menos 3 horas e enche a barriga deles. Eu estou falando porque eu passei por isso, peguei compra de igreja, tudo isso, gente. Hoje eu tenho um carro, tenho um bom trabalho, tenho um bom salário, mas nem sempre foi assim, não. Quando eu ia levar meus filhos, a Isabela para a escola, que estudava muito longe, eu ia a pé, andava 2 horas e ia a pé. Lembra disso, né, Gi? Morava no Jardim Guanabara, quem conhece a ilha aqui sabe disso. Morava no Jardim Guanabara e a escola era no Tauá. Então, eu tinha que ir a pé, porque ela era muito pequenininha. Eu ia a pé, andava 2 horas para ir buscar, para ir levar. Não, para ir buscar. Aí voltava de ônibus, porque ela não podia andar as 2 horas. No dia seguinte, quando eu ia levar, aí eu ia de ônibus e voltava a pé. Isso era todo dia.
uma coisa serviu, eu não tinha esse corpinho de baleia, quase sereia que tenho hoje. Eu era magrinha, bonitinha, porque eu andava muito, né? Então, é mais ou menos assim, a vida é assim mesmo, ela tem altos e baixos, mas creia que você não vai ficar sempre nesse vale. Reunião de família. Férias, pastora, que férias? Eu não posso tirar férias, gente. Tudo bem, mas quando seus filhos estiverem de férias, separem momentos para estarem passeando, para estarem, né, fazendo alguma coisa juntos. A outra coisa é, mantenham-os por perto. Só um minutinho. Avisa para o papai que a filhinha está esperando em casa. Ela está assim desesperada. Avisa lá para o papai que a filhinha está esperando em casa. Férias, mantenha-os por perto. Gente, deixa sempre perto. Ah, ele está tão quietinho ali. Hã? Trouxe. Está dentro dessa bolsa aqui, pode pegar. Fica perto, vê o que está falando, com quem está ligando, mensagem, música que está ouvindo. Vê se a música que está ouvindo não faz apologia a outras coisas que não são legais. Diversão e brincadeiras. É legal brincar em família. De vez em quando, toca o seu filho, faz cosquinha, puxa um cabelo, desmancha um rabo de cavalo. Gente, essas coisas são importantes. A minha filha, eu cumprimentei ela hoje de uma maneira bem diferente, não foi? Eu não posso falar aqui, mas foi. Faça perguntas, não tenha medo de perguntar. Pai e mãe hoje está com medo de perguntar. Eu não vou perguntar porque é a individualidade dele. Eu não vou perguntar porque isso é próprio da adolescência, isso é próprio. Por favor, pergunte. Comportamento versus natureza. Isso é muito importante. O fato do seu filho não aprender, não fazer, não realizar alguma coisa, não quer dizer que ele seja burro. Então, o fato dele quebrar um vidro, fazer uma coisa errada, não quer dizer que ele seja um delinquente. Então, você tem que criticar o que ele errou, não ele, não a pessoa dele. Há pessoas que a pessoa comete um equívoco e diz assim, lá, como é burro, não conseguiu fazer o dever, ele não conseguiu fazer aquele dever. Então, vamos focar naquele dever, o que houve? Mas não quer dizer que ele seja um burro. Então, não vincule as pessoas, não criem rótulos negativos, porque isso, às vezes, marca muito a vida de uma pessoa, de uma criança. Disciplina. Gente, não tem jeito. Tudo na vida tem que ter disciplina. Deus criou o mundo com disciplina. Ele criou no primeiro dia isso, no segundo dia aquilo, e descansou. Deus tirou férias. Lazer faz parte do plano de Deus. É pecado, pastora? Não, é pecado você ir para a praia num dia de domingo. Aí, caramba, você tem tanto dia para ir, vai deixar de ouvir a palavra para ir para a praia? Não. Mas é bom passear em família, é bom passear com amigos. Pastor, eu sou sozinho no mundo. Chama o irmão da igreja, reúne um grupo, faz ali um lanche, faz um cachorro quente. É excelente isso. Por isso nós criamos esses grupos de afinidade na igreja. Porque para que você não fique perdido, não fique sozinho. Esteja atento a tudo. Ao menor sinal, ao menor detalhe, esteja atento. Porque senão você vai se perder. Amém? Então, isso aí já foi distribuído, né? Posso usar ali agora? Ou não vai dar? Bateria está fraca? Então, vamos lá. Vamos daqui. Já está apagado aqui. Limite. Alguém conhece essa palavra? Os nossos filhos e os filhos dos vizinhos estão tendo limite? Deixa, eu passo dali mesmo. Essa palavra, gente, parece que ficou assim, algo que já não se conhece mais, né? Os filhos, quando a gente tenta dar limite, é por quê, para quê, por que eu tenho que fazer, você não manda na minha vida, e são coisas assim que a gente, parece fácil de falar, os educadores e psicólogos e terapeutas falam isso com muita facilidade, mas há uma série de regras, né? Porque
Muitas vezes, nós mesmos, adultos, não temos limite. Só na igreja do vizinho. Quantos de nós aqui, até hoje, quando pai e mãe falam alguma coisa que a gente não gosta, a gente não reage? Ops, cala a boca, sou maior de idade, sou casado. Se mete não. Só ali naquela igreja, né? Aqui não acontece isso não. O pastor fala ou ensina, faz alguma coisa, está querendo se meter dentro da minha casa. Aí depois vem chorando. Não existe posição pior para nós, mais frustrante do que gabinete pastoral. Falei para o meu marido, quando você me ordenou, você não me contou a parte ruim. Só me contou a parte boa. Porque a gente vai, a gente ora, a gente aconselha, a gente perde tempo, vamos dizer assim, porque você tem que dispor de tempo. A pessoa sai dali, faz tudo ao contrário e depois vem dizer que Jesus é mau. A questão é que o limite é muito mais complexo, porque as pessoas não têm essa facilidade, como adulto, de receberem limites. Quem é aqui que gosta de ser cerceado? Quem é aqui que gosta de ter... Eu quero, porque a nossa carne, gente, ela quer liberdade, ela quer, né? Então, a gente não pode falar dos nossos filhos. Então, limite, stop. Aí, vamos lá. Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros dos nossos progenitores. Ali tem uma criança ali encurralada, com a mão no ouvido. Quantos aqui não ouviram, os mais velhos aí, aquela situação assim, cala a boca, engole o choro, não fala nada, eu mando, você obedece. A criação passada era bem assim, cala a boca, não responde, engole o choro, o infeliz tinha que apanhar, sofrer e dizer assim, está tudo ótimo, eu estou adorando tudo isso, né? Em compensação, em contrapartida, o respeito era muito maior. Eu me lembro que a minha mãe, o garçom passava e eu olhava para a minha mãe. Se ela fizesse assim, eu podia pegar. Se ela fizesse assim, eu podia estar morrendo, roxa de fome. E eu dizia, não, senhor, muito obrigada, não estou com fome. Chegava na casa da visita, senta aqui, e ali você ficava que parecia que tinha passado cola super bonde na poltrona. Você se urinava ali, mas tu não levantava dali, porque a mãe... Hoje em dia, o pai e a mãe estão conversando, o filho se mete, cala a boca, eu quero falar, abre a porta do... Gente, porta de quarto. Olha, eu fico doida com isso. Mete a mão na porta e vapt, entra. Ei, não é assim não. Bolsa, nossa, carteira, mas nem pensar que a minha mãe permitia que eu mexesse sem pedir autorização. E eu faço isso até hoje. E os meus filhos fazem isso até hoje. Mãe, posso pegar aqui? Mãe, posso pegar a chave? Posso pegar não sei o quê? Meu marido chega em casa, despeja tudo do bolso, bota em cima do quarto assim. E nós temos liberdade um com o outro. Eu não pego R$1, R$2, sem dizer assim, filho, ó, estou pegando dinheiro aqui para o pão, para não sei o quê. Não, filha, está em cima, pega aí, ok. Ah, filha, tem dinheiro? Tem. Pega lá na minha carteira, ele vem com a bolsa, todinha. Não que eu proíba, mas isso chama-se educação, criação. Correspondência, nem pensar um violar a correspondência do outro. Quando chega telegrama, eu ligo, digo, olha, tem um telegrama, quer que eu abra? Porque telegrama sempre assusta mais, é mais urgente, quer que eu abra? Mas, enfim, né? E com o esforço de abolirmos os abusos do passado. Era assim que muitos de nós devem ter se sentido, né? Encurralados, entristecidos, fechados, acuado. Na verdade, a palavra é essa, acuado no canto. Vocês estão vendo bem as imagens? Aí a luz está atrapalhando. Somos os pais mais dedicados e compreensivos. Mas, por outro lado, os mais bobos e inseguros que já houve na história. Né? Eu não sou assim. Mentira. É sim. Eu sou, tu é também.
mais bobo e inseguro é. Sabe por quê? Você diz assim, se eu brigar, aí que ele vai fazer. Se eu falar, vai piorar. Não, eu vou esperar mais um pouco. Isso é insegurança. Não, mãe que trabalha fora, o dia todo, chega em casa, danadinho, faz lá uma coisa. Não vou brigar, tadinho, já estou fora o dia inteiro, eu vou brigar. E ele sabe disso. Ele vai fazer e ele vai fazer consciente, porque ele sabe disso, ele sabe que você vai dar carinho, bombom, chocolate, lembrar. Outra coisa, mãe que trabalha fora tem mania de todo dia, cria um vício. Se eu não levar um presentinho para compensar a minha ausência, eu sou megera. Cuidado com a cobra que você está criando dentro de casa, hein? Porque o dia que você não tiver dinheiro para levar nada, ele vai dizer assim, cadê meu presente? Eu soube de um pai, no passado, de um pai que foi demitido do emprego e ficou saindo de casa todo dia, 6 horas da manhã, e voltando às 5, para o filho não saber que ele tinha perdido o emprego e que não ia mais poder dar as coisas que ele pedia. E pedia empréstimo, pedia dinheiro emprestado à família para continuar mantendo as coisas que o filho pedia. Isso é fato, um casal lá da Ilha do Governador. Ele saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 5 horas da tarde, para o filho não saber que ele tinha sido demitido. Porque como que meu filho vai pedir o tênis de marca e eu não vou ter dinheiro para pagar? Aí, é mais ou menos assim. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas do que nós, ousadas e mais poderosas do que nunca. Porque, por causa daquilo que nós falamos lá no início. Pode me bater, quer me bater? Vem me bater. Vem que eu te entrego para a polícia, eu jogo ECA na tua cara, eu te denuncio por maus tratos, vem me bater. E é dessa forma que os filhos estão lidando agora com os pais, dessa maneira aí, né? Então, parece que em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ser, passamos de um extremo ao outro. A mãe diz uma coisa, o pai diz outra. Gente, olha, isso é a pior coisa que existe na face da terra. A mãe diz assim, você não vai sair hoje porque você não fez os seus deveres. Aí ela vai lá, paizinho, olha só, delícia da mamãe. Aí o pai se derrete, olha só, tem uma festinha hoje, posso ir? Pode. Entrem em acordos aí, pelo amor de Deus. Combinem. Não sei, vou ver com o seu pai. Porque você não sabe a resposta que a mãe deu. Espera aí que eu vou ver com o seu pai. Vou ver se está tudo bem lá. Porque às vezes o pai falou uma coisa que você não tomou ciência. E aí você libera. E o negócio não é bem assim que a banda toca. Então, vai lá. Não, espera aí. Vou ver com o seu pai. Vamos ver, eu vou conversar com ele. Vou ver se dá para você ir. Ou então, o pai briga, diz, você não vai. Aí a mãe diz assim, não, ele vai sim, porque eu quero que ele vá, você está sendo... Aí começa a discussão do pai e da mãe na frente da criança. Festa pura. Festa pura, porque aí acabou o respeito, acabou o limite, acabou a educação, acabou a moral, acabou tudo. Porque ali, ele já diz assim, nem eles dois estão se entendendo. Então, eu vou deitar e rolar nisso aí. Cuidado. Assim somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais, né? De conversar, de responder. E a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Quando eu trabalhei nesse colégio que eu falei, teve uma vez que eu recebi uma mãe e ela chegou num horário que não era o horário que normalmente a gente atendia, tinha um horário de atendimento aos pais. Aí eu falei assim, poxa, mas a senhora está vindo fora de horário, por que a senhora não veio no horário? A senhora estava trabalhando, estava... Não sei o que é, meu filho não pode nem sonhar que eu estou aqui querendo saber da vida dele. Pelo amor de Deus, a senhora não conta...
minha nota dos testes e tal. Não, mãe, não entregou. Perguntei o primeiro dia, perguntei o segundo, perguntei... Quando chegou no final da semana, eu falei, tem alguma coisa errada. Tu tirou nota baixa e não quer me falar. Não, mãe, a moça não entregou. Eu falei, ok. Fui levar ela na escola, procurei a coordenadora, disse assim, não foi distribuída ainda as notas? Não, mãe, querida, foi que teve um problema no computador. Tá, ah, então tá bom. Mas eu fui lá. Por que não estava querendo me dar a nota? Graças a Deus, não foi mentira dela, era um fato. Mas poderia ser. Tira a nota baixa, aí não tem coragem de contar, e vai empurrando com a barriga. Quando você vê, o filho está entalado até o pescoço, e você já não tem mais nada o que fazer para ele, para ajudar. A gente tem que saber do que está sendo feito na escola, datas de prova. Filhos, pais aqui que têm filhos, pergunta, quando é seus testes? Ah, é dia tal? Escreve, bota lá na geladeira, no mural. Quando é suas provas? Bota lá. Na minha casa, eu botei atrás da porta do quarto da minha filha, ela tem uma gradinha que ela diz, tal hora é lanche, tal hora é livre, tal hora é internet, tal hora é estudo, tal hora é curso. Está lá. Para ajudar ela mesma a se facilitar, porque eu trabalho em sistema de escala, não posso estar em casa todos os dias. Aí, às vezes, eu oro assim 4 horas, essa hora é a hora dela estar no curso. Aí eu ligo para casa, se ela estiver dormindo, se o pai está em casa, ou a menina que me ajuda lá em casa, olha, vai lá e acorda, porque 4 horas não é hora de dormir, não, é hora de estar tomando banho para ir para o curso. Então, é uma liberdade, mas isso ajuda até mesmo a organização da cabecinha deles. Que às vezes eles não fazem, não é porque não querem, é porque não conseguem se organizar. Então, isso é uma forma de organização também. Uma dica aí. Os últimos que tivemos medo dos nossos pais, que hoje em dia os pais é que estão com medo dos filhos. E os primeiros que temos os filhos como... Ah, lá, o pai no colo. É mais ou menos assim que está acontecendo. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sobre o jugo dos filhos. Aí, é por isso que o idoso está passando pelo que está passando. Hoje em dia, eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês não precisam me responder, que a minha intenção não é constranger ninguém. Quantos dizem assim para os seus filhos? Para aqueles que têm. Você já ligou para a sua avó essa semana? Já ligou para o seu avô? Se tem um irmão casado, ligou para o seu irmão? Já mandou uma mensagem? Ou esteve em contato? Avó e avô hoje é só para dar dinheiro e presente. Porque se o avô, se a avó vai dar um conselho, vai falar, ah, velha chata, pô, cala a boca, está caquética, está doente, está não sei o quê. Então, perdeu-se o respeito. A gente não vai, me perdoem aqui as vovós, mas vovó e vovô não é para se meter na vida dos filhos e dos netos, não. É para isso que tem pai e mãe. Mas não quer dizer que a gente não possa corrigir. Eu vou ver meu filho, meu neto fazendo uma coisa errada, e vou, não, é meu filho, é meu neto, então eu vou ficar calado. Não é assim, né? Aí acontece isso, ó. Esse desrespeito. E os primeiros que aceitamos que os nossos filhos faltem com respeito, né? É mais ou menos aquilo que a gente estava falando já aí atrás. Essa cena é terrível. 1969 e 2009. Isso aqui foi divulgado na internet. Antigamente, vocês devem lembrar disso, quando a gente recebia uma queixa da escola, a gente ia na escola, agradecia a professora, o diretor e brigava com o filho, né? Hoje em dia, os pais vão lá para brigar com os professores e com os coordenadores e dizer a favor do filho. Quer dizer, inverteu-se aí. Não quer dizer que professor não erra. Claro, a gente percebe uma injustiça, alguma coisa, a gente vai falar. Mas assim, se um professor suspende, bota de castigo, como que você fez isso com o meu filho? Não quer saber. Olha, a melhor coisa que inventaram agora é essa questão. Na escola da minha filha é assim, botaram câmera dentro da sala de aula. O pai teve dúvida. Ah, está com dúvida? Estou mentindo? Está aqui, ó. Puf! Bota lá e vai lá o seu santinho lá, ó, seu anjinho, assistindo a aula. Essa semana mesmo, minha filha estava falando. O garoto caiu no pau na frente do professor lá, depois partiram para cima do professor.
para bater no professor porque discordaram que o professor, da nota que tinha recebido. É isso que a gente está no mundo aí criando. Aí, isso para o bem e para o mal, né? Quer dizer, o pai que está lá dando atenção, passeando, andando de bicicleta com seu filho, e o outro que está aqui, quase que mordendo a orelha do pai. Com efeito, antes se considerava um bom pai aquele cujos filhos se comportavam bem e obedeciam suas ordens e os tratavam com o devido respeito, né? Isso era considerado um bom pai. E os bons filhos, as crianças que eram formais e veneravam seus pais, mas à medida em que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo, o que aconteceu? Acontece isso. Hoje os bons pais são aqueles que conseguem que seus filhos o amem, ainda que pouco respeite. Eu estou preocupada se meu filho me ama. Sua amada, você me ama? Agora respeitar, ouvir, obedecer, isso não precisa mais, né? Então, eu quando estava fazendo esse slide, que eu vi, buscando as fotos para colocar, eu lembrei da minha filha Isabela, que aos 4 anos de idade fez exatamente isso que essa moça fez para mim. Eu fui brigar com ela, ela olhou para mim e disse assim, não quero ouvir. Ela tirava. Quando eu começava a falar, ela falava de novo, não quero ouvir. Com 4 anos. Ela botava a mão no ouvido e não quero ouvir. Na terceira, quando ela botou a mão nesse ouvido, eu pá! Ela botou a mão nesse ouvido, eu pá! Agora você vai ouvir? Com 4 anos, não quero ouvir. Ou então ela fazia igual o meu cachorrinho faz hoje em dia, quando ele faz xixi fora do lugar. Que eu brigava, ela fazia assim. Cruzava o braço e virava de costas. Quando? Nunca admiti. Então é mais ou menos isso. Aí chuta a porta, bate cadeira. E são os filhos que agora esperam respeito de seus pais, pretendendo de tal maneira que as respeitem suas ideias, seus gostos, suas preferências, suas formas de agir e de viver. Eu sou gay, eu decido a minha vida. Eu já tenho 18 anos. Na minha casa tinha uma lei. Você pode ter 18, 20, 30, 50. Se está debaixo da minha casa, do meu teto, vai me obedecer, me respeitar e dançar a minha música dentro da minha casa. Mas eu sou maior de idade. Beleza, então vai trabalhar, assume sua vida, vai para sua casa e se sustente, que aí você faz da sua vida o que você quiser. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai cantar a minha cantiga. Porque é dessa forma que a banda toca lá em casa. Direito civil lá em casa, a não ser que saia de casa, aí tudo bem. Mas enquanto estiver dentro de casa, vai ter que dançar conforme a música que toca lá. Quer dizer, os papéis se inverteram. Agora são os pais que têm que agradar seus filhos para ganhá-los, e não o inverso, como no passado. Quer dizer, você, para não perder seu filho, faz todas as vontades para ele. Vai fazendo que você vai ver o monstro. Sabe o que acontece? Pais que fazem todas as vontades de seus filhos? Quando eles forem ser funcionários de alguma empresa e forem contrariados, não vão saber lidar com a pressão, não vão saber lidar com a contrariedade, não vão saber lidar com as ordens, vão ser seres humanos ou indigestos de se engolir, porque vão ser tão orgulhosos e vaidosos, vai dizer, esse emprego não serve, sai. Aí vai para outra, aí recebe uma ordem, esse emprego não serve, sai. E com isso não vai se sustentando em lugar nenhum, porque não está acostumado a ser contrariado, não está acostumado a ser chamado a atenção, não tem maturidade para enfrentar dificuldades. É isso que a gente está criando dentro de casa. Quando você não sabe dizer não para o filho, ele não vai saber ouvir não lá fora, porque não foi treinado para isso. A minha filha Vitória, ela diz assim, eu detesto pressão, ela não funciona debaixo de pressão. Eu digo, minha querida, enquanto você estiver dentro de casa, tudo bem, a gente vai facilitar a tua vida, mas lá fora não tem jeito. Mãe, mas eu vou buscar uma profissão que não me pressione não, porque eu não sei viver debaixo de pressão não. Eu falei, então ela começa a jogar na loteria agora. Mãe, é a única forma que você não vai ter pressão, porque você
ganha na loteria, aplica o dinheiro, vive de renda, beleza, tudo bem, ninguém vai te mandar. Porque não tem jeito. Ah, porque quem trabalha em hospital tem pressão, quem trabalha em logística tem pressão. Mas aí se eu for ela quer fazer gastronomia. Não, mas não é na gastronomia. Falei, vai, gastronomia tem administração, embutido tem ordem, embutido tem pagamento, embutido tem ciências contábeis, está tudo embutido ali. Porque você não vai fazer só a comida, tem todo um sistema que não te larga. Não tem jeito. Eu obedeço o pai, eu vou obedecer a mãe, eu vou obedecer o chefe, eu vou obedecer o pastor, eu vou obedecer a tia, ou o chefe. Não tem jeito. Você, em algum momento, você está linkado com alguém. E não tem jeito como. Né? Então, é melhor ensinar agora. Diz uns nãozinhos de vez em quando que vai fazer bem. Dizem que os extremos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, e isso é um fato, porque os filhos, quando ele tem medo dos pais, isso também gera insegurança, né? Isso também, esse excesso de autoritarismo também não é legal, que autoridade não é autoritarismo, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoridade é quando você exerce ali uma autoridade sobre aquela pessoa e que você mostra a ela o caminho, a ordem, o lugar, como tem que ser feito, como deve ser feito. O autoritarismo é você faz, pronto, e obedece, e é isso que eu quero. Né? Sem saber nem o porquê, às vezes. A debilidade do presente os preenche de medo e menosprezo. E nos verem tão débeis e perdidos como eles. Né? As crianças ficam inseguras. E aí os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas como líderes, capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter. Gente, família precisa de líder. Lugar sem líder não funciona. Uma igreja sem liderança não funciona. Uma casa sem liderança não funciona. Um emprego sem liderança não funciona. Um supermercado sem liderança não funciona. Nada sem uma... As pessoas precisam ter alguma direção, a quem seguir, uma ordem, uma organização, um tema, um lema, mas tem que ter. Ainda que seja uma liderança negativa, ela é necessária. A gente vê aí esses bandos que cometem cada assalto, né? Gente, eu digo, meu Deus, cada assalto fantástico, é quase que um filme. De tão perfeito. Se usassem a inteligência para coisas boas, mas eles têm um líder. E a liderança, quando ela não é exercida por nós, vem alguém e toma esse lugar. Aprenda uma coisa, a liderança é um lugar que nunca fica vazio. Se não é ocupada por quem tem que ser, vai chegar alguém e vai ocupar. Existem lideranças mortas. Sabe o que é isso? Sabe aquela família que tinha aquela avó, estou dando um exemplo da avó, mas pode ser o avô, aquela avó que dizia assim, aos domingos, família toda reunida, nós vamos comer frango, e pode chover, pode fazer sol, mas domingo a família tem que estar aqui sentada comendo frango. E toda a família se reúne. Aí a avó morre. A família inteira continua se reunindo ao domingo e comendo frango. Porque aquele lugar era tão sério, tão marcado, que aquilo não deixa de fazer. E se alguém não toma aquele lugar, aquela que já morreu continua exercendo a liderança mesmo depois de morte. Então, o lugar de liderança, palavra aos homens. Quem é homem, levanta a mão. Quem é homem, bata a palma e diga glória a Deus. Muito bem. Sejam machos assim dentro da casa de vocês. Ah, eu vou ser macho, vou dar na cara da minha mulher. Não é isso não. Vou mandar ela lavar a louça enquanto eu leio o jornal. Não é isso não. Líder é aquele que conduz a sua família a bom termo. Vamos orar, vamos nos reunir para fazer um cultinho. Família está passando necessidade, eu estou desempregado. Ah, mas eu sou médico. Eu tenho diploma. Como que eu vou fazer outra coisa a não ser médico? E a tua família vai morrer de fome? Vai fazer outra coisa, cara.
vai varrer um chão, vai vender um sanduíche, vai fazer... Gente, vai fazer alguma coisa, porque a responsabilidade do alimento, do sustento da tua casa é sua. Quando eu me divorciei, perdi emprego, perdi pai assassinado, perdi tudo, minha filha não fechou a boca por causa disso, ela precisava comer. E eu vendia sanduíche na praia, com ela, a Isabela. E ela eu ainda usava ela, porque ela era bonitinha, moreninha, né? Aí ela ia atrás de mim, ixi, todo mundo comprava por causa dela. Mas eu não estava explorando menores, não. Olha o que me... Vou explicar o outro lado, o que me fez ir para a praia vender sanduíche. Eu tive que pedir demissão do emprego onde eu estava, por causa dela. Porque ela era genovalgo, ela tinha uma deficiência nas pernas. Genovalgo é aquela criança que é assim, já viram? Parece um macaquinho, não dá nem para fazer, porque é bem arqueado mesmo, aqui parecia que ia partir. E as pernas dela eram arqueadas. O médico me deu 3 opções. Ou a senhora anda com ela durante 2 anos na praia, todos os dias, 2 vezes por dia. Ou a senhora engessa ela e de 3 em 3 meses a gente vai trocando gesso durante 1 ano e 2 meses. Ou a senhora opera ela, passa por 3 cirurgias e a gente dá um jeito nisso. O que eu escolhi? Para isso eu tinha que fazer o quê? Sair do emprego. Porque o emprego que eu estava não dava para levar nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, como ela tinha que andar. Mas ela tinha que comer. Então, fui vender sanduíche na praia. Ela andava e eu vendia o sanduíche e as pernas dela foram corrigidas e tem as pernas bonitas para a glória de Deus. Então, gente, meu marido, com faculdade nas costas, minha filha está aqui, sabe disso, detetizou casa, matando barata. E começou com o pastor Antônio, matando os cachorrinhos. Que quase foram presos por causa disso, porque os cachorrinhos tudo morrendo por causa da detetização. Entendeu? Então, gente, fui empregada doméstica. Passei roupa, lavei roupa, fiz faxina. Então, vocês são os mantenedores. Você é médico, advogado, político, sei lá o que você é, mas está desempregado, problema teu. Vai correr atrás, amigo. Vai correr atrás. Não é vergonha nenhuma, é digno. A tua mulher vai ter segurança. Não, meu marido está lá tentando manter. Ele está botando angu dentro de casa, mas ele está indo correr atrás do angu. É isso que tem que ser. Está faltando líder na família. Mulher, você também é líder. Você também controla a sua casa. Já pensou, seu marido chega em casa, o que é que temos para almoço? Ih, esqueci de fazer o almoço. Você vinha almoçar, Aí o filho sai da escola às 11, chega em casa meio-dia. Mãe, o que tem para o almoço? Ih, esqueci que você chegava meio-dia. Espera aí que eu vou fazer. Tá, gente. Filho tem que ter regra, tem que ter hora de comer, hora de dormir, hora de brincar, hora de passear, Tem que ser. Eu digo que nossos filhos têm que ser igual o cachorrinho, mal comparando aqui, mas tem que ter regra. Tem que ter hora, tem que ter limite, tem que ter educação. Falta líder. Por isso que os nossos filhos estão sendo o que... Os nossos não, da igreja do lado, né? Porque está faltando líder, não tem quem conduz. Mas pastor, eu não sou casado, então você é a líder da sua casa. Mas ele é meu neto, mas é você que cria, então você é a líder do seu neto. Líder é aquele que exerce a função, seja lá de que forma. E de guiá-los enquanto não sabe para onde vão. Vocês conhecem a história da águia, né? Não? A águia é interessante. A águia, quando ela está com os filhotes novos, isso é fato, não é ilustrativo isso não, é verdade. Quando ela está com os filhotinhos novinhos, primeiro ela faz o ninho no alto de um penhasco, para que os pregadores não venham, né, pegar os filhotes, comer os filhotes. Então ela já constrói o ninho lá em cima, no mais alto penhasco. Depois ela vai, voa, um fica tomando conta e outro vai, voa e vem trazendo o alimento para os filhotes. Quando esses filhotes começam a ter já a penugem, ela começa a tirar as coisas de dentro do ninho, aquilo que dá conforto. Quando os filhotes estão pequenininhos, ela bota pauzinho, ela busca pluminha dos outros passarinhos, ela busca coisas que fiquem confortável o ninho. Quando os filhos dela começam a ter uma plumagem, ela começa a retirar as coisas de dentro do ninho,
para já não ficar tão cômodo ficar ali. E nós não sabemos fazer isso com os nossos filhos. A gente só vai dando, vai dando, vai dando, vai dando. E não mostra para eles o preço que aquilo tem, a dificuldade que ficou de chegar às nossas mãos, o preço que você pagou de aturar chefe, de aturar infame, injúria, calúnia, agressão, humilhação, para que aquilo de melhor chegasse à mesa ali para ele comer, né? Eu, na minha casa, tenho um hábito, se tiver a família toda reunida, primeiro eu sirvo o meu marido. Porque é ele que põe a comida dentro de casa, é ele que é o mantenedor da casa, é ele que é o chefe daquela família. E se aquele prato está ali, é graças a Deus e graças a ele. Então eu sirvo primeiro ele. Porque os filhos vão embora. E depois que tem as suas famílias e seus próprios filhos, não quer nem saber de pai e mãe. Estou falando a grosso modo. E o seu marido é que vai ficar com você para o resto da sua vida. Então, é a ele que você tem que dar toda a honra e toda a glória ali, dentro da sua casa. Mas não. Primeiro eu sirvo o filho. O pai fica depois. Vai lá na panela, pega lá. Aí os filhos não veem esse respeito pelo pai, não veem um amor. Mulher hoje que serve o marido, gente, fica assim, eu trabalho igual a ele, põe dinheiro aqui dentro de casa igual a ele. Ok, gente, mas a palavra de Deus diz que a mulher é ela quem dá esse formoseio dentro do lar, esse quebrar, essa harmonia, esse carinho, esse aconchego, essa coisa gostosa do lar, é a mulher que traz, né? Então a águia, ela pega e bota os filhotes para fora. Aí depois, ela bota eles no penhasco e empurra. Empurra eles, para eles aprenderem a voar. E voa por baixo. Gente, é lindo. Eu já vi isso esses negócios que tem aí, Discovery, né? Aí ela empurra do penhasco e voa por baixo, para que, se eles não conseguirem voar, elas sustentam ele nas asas, gente. É fantástico, mas não deixou de empurrar para sobreviver. Eu digo para os meus filhos, e agora para minha filha, graças a Deus os outros estão encaminhados, eu digo para ela, tu tem que estudar. Por quê? Você gosta de comer em restaurante? Gosta. Gosta de roupinha nova? Gosta. Eu falei, então vai estudar, porque eu não vou te bancar para o resto da vida, não. Quando você começar a trabalhar, é você que vai se bancar. Então, se você gosta de boa vida, tenha bom salário. Porque salário mínimo não vai dar para você comprar nem metade do que você tem hoje. Não quer estudar? Então vai trabalhar. É desse jeito. Tomara eu que ela queira sempre estudar, mas se não quiser, vai trabalhar. Porque de perna para o ar, vendo televisão e comendo as minhas custas, mas não vai ficar mesmo. É assim que evitamos que as novas gerações, não estou conseguindo ler, que as nossas gerações afoguem no descontrole e tédio no qual está afundando uma sociedade que parecia ser adorável aos parâmetros desses discípulos. Quer dizer, pega os filhos, aí estão fazendo o que estão fazendo, né? Não tem controle, não tem nada, pega os filhos, joga em lixeira, abandona na porta dos outros, não quer criar, joga na casa da avó, joga na casa do avô, e só vai parindo. Depois, quem quiser que se vire. Se o autoritarismo suplanta, o permissível também sufoca. Todo filho que tem muita permissividade, ele nunca vai aprender a lidar com o não, a lidar com a dificuldade, a lidar com aquilo que não é permitido, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Apenas uma atitude firme, respeitosa, lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores, porque nós vamos à frente liderando-os. Nós temos que ir sempre na frente, conduzindo. E não atrás, carregando-os e rendidos às suas vontades, né? Então, é mais ou menos essa cena aí, de filho gritando. Nós temos que estar sempre à frente do nosso filho, e não atrás dele. Não é ele, é a mesma história da carroça e do boi, né? A gente não pode botar um atrás do outro, porque não vai funcionar.
E hoje em dia está bem dessa forma. Os filhos estão indo na frente dizendo o que querem, determinando como tem que ser, como que é que eu tenho que fazer, o que é que eu quero ganhar. Eu me lembro que quando eu saía com os meus pequenininhos, muitas vezes eu tinha dinheiro, mas eu sempre ensinei eles a perguntarem assim, você tem? Você pode? Então, os meus filhos, quando saíam na rua, diziam, mãe, você pode comprar o pirulito? Você pode comprar? E muitas vezes eu tinha e dizia que não tinha. Não, hoje eu não tenho. Quando eu tiver, eu compro para você. O coração ficava assim, apertado, porque é como a Bíblia diz, qual o pai que pede pão e você vai dar pedra, né? Mas isso vai estar educando eles. Então, aí, no dia seguinte, ela chegava e dizia, hoje você tem? Hoje você pode? É mais ou menos dessa forma que nós temos que educar. Os limites abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito. Os limites abrigam. Quando você limita, a criança cresce sabendo até onde ela pode ir, até ela não pode ir, o que é permitido, o que é que... A vida é feita de regras. Em todo lugar onde você estiver, você vai ter regras. Você não chega no seu trabalho e faz o que quer. Você não chega na igreja e faz o que você quer. Você não chega na sua casa e joga o sapato para cima e bota a cueca na sala. Não é bem... A vida da gente tem regras. Mas se a gente não passa essas regras para os nossos filhos, não vai funcionar. Lá fora eles vão se perder. Então, o limite, ele abriga o indivíduo, né? Eu tenho aqui, eu coloquei aqui para vocês, aqueles que não têm, o meu e-mail pessoal, pastorandré77@hotmail.com, e aquilo que eu falei para vocês, né? O grupo no Facebook, Escola de Paz. Aqueles que estiverem preenchendo as fichas, a gente vai estar se falando, e esse material do vídeo vai tudo estar sendo distribuído. Uma coisa que eu também queria distribuir, acho que esse aqui eu nem tirei cópia. Isso aqui é o seguinte, Márcio, pode desligar aqui se quiser. A criança que é sempre criticada, ela aprende a condenar. A criança... Já está aí com a cópia? Então, acompanha aí. A criança que é sempre... Isso aí, gente, vale a pena vocês ficarem até atentos a isso. A criança que é sempre criticada, aprende só a condenar. Você só critica, só reforça o que é ruim, só fala o que não é bom. Aí, quando ela crescer, ela não vai ver coisa boa em ninguém. Já conheceram pessoas assim? Que nada está bom, nada é bonito, tudo é feio, tudo é esquisito. A pessoa às vezes faz a melhor coisa, mas assim, mas podia ter sido feito assim, não está muito legal não, se eu fizesse seria melhor. Por quê? Porque de repente essa criança foi tão reforçada no negativo, que não aprendeu a ver as coisas boas. Lembra da história que o pastor contou aqui, dos dentes do bode? Você lembra dessa história? Que botaram o bode dentro da casa lá da família. A família vivia super bem. De repente, botaram o bode dentro da casa, ninguém... porque esse bode fede, porque esse bode come, porque esse bode rói, porque esse bode não sei o quê, porque esse bode... Aí até que chegou um e disse assim, mas esse bode tem os dentes tão bonitos. Às vezes você olha para alguém e só vê coisa ruim. Porque é gordo, porque é feio, porque é mal educado, porque não sabe cozinhar, porque não sabe lavar, porque é mal criado, porque é estúpido, porque não gosta de trabalhar. Caramba! Mas será que não está vendo que, aquele cara ali, por exemplo, está mantendo a sua casa, está botando comida na sua casa, você tem um teto para onde voltar, você tem um filho, você tem uma escola, e você só está vendo o negativo. A criança que é sempre hostilizada, aprende a agredir o tempo inteiro. A criança que é sempre ridicularizada, aprende a ser tímida, porque ela não tem coragem de se expor, porque a qualquer momento ela pode estar passando vergonha. A criança que é sempre envergonhada, aprende a sentir culpa. Ela nunca vai querer aparecer, porque ela vai sempre se sentir, menosprezada, menor do que os outros. A criança tratada com tolerância, aprende a ser paciente. A criança que é encorajada, aprende a ser confiante. A criança que é elogiada, aprende a apreciar.
A que recebe um tratamento imparcial aprende a ser justa. Aquela questão de quem tem mais de um filho. A criança que vive com segurança aprende a ter fé. A que é aprovada aprende a gostar de si mesmo. A que vive em meio à aceitação e amizade aprende a descobrir o amor no mundo. Então, que a gente possa ter isso como lição. Para finalizar, eu trouxe aqui, isso aqui, na verdade, funciona muito bem para os adolescentes, mas não quer dizer que não possa ser usado com os pais, só que aí vocês vão ter que usar uma linguagem diferente. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas eu vou distribuir. Isso aqui é bastante interessante, gente. Posso fazer uma brincadeira? Vocês me permitem fazer uma brincadeirinha aqui? Então, eu quero aqui 5 voluntários. Pode ser homem ou mulher, que tenha filhos de preferência. 5 voluntários. Rapidinho. Pode vir mais, quem quiser vir, pode vir. Não entendam isso como expor não, tá? Pode ser que todos vocês acertem, como pode ser que não, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ricardo, qual é o passatempo favorito da Mel? É verdade, mãe? Verdade. Josué, qual é o esporte preferido da sua filha? Futebol. Ela gosta, não é você que leva, não. Ela gosta. Negão. Gente, negão é porque eu chamo ele assim mesmo, tá? Não é discriminação, ele já está acostumado. Azulão, pronto. Azulão, a Duda gosta de qual comida? Eu estou com dúvida. Qual é a cor que seus filhos gostam? Suas filhas gostam? Do Flamengo. Pergunta para os 5. A Melzinha está fora dessa porque ainda não está na idade. Mas qual é o livro da Bíblia que seus filhos já disseram assim, pô, gostei desse livro, gostei dessa. Teu, José. Uhum. Josué. Esse é o cara. Você sabe a sua? Salmos. Vocês sabem qual é a música que seus filhos mais gostam? Vocês sabem qual é o filme que seus filhos mais gostam? Olha a mãe respondendo lá. Olha a mãe ansiosa. A mãe ansiosa que não deixa o pai falar. Vocês tiveram alguma experiência de férias já com eles? Férias? Que nome é esse? Férias. Férias. Dá para traduzir, pastora? Muitos aí devem dizer férias. Tem experiência. Gosto de ir para lá. Beleza. Aí agora os daí, vira para lá. Por que eles sabem tudo isso? Pode falar.
Ok. Eu perguntei sobre coisas práticas. Agora eu quero pais e mães de adolescentes. Obrigada a vocês. Você conhece todos os amigos do Facebook dos seus filhos? Vocês sabem o que eles estão postando? Sei. Algumas coisas. Perceberam? Que já mudou? Gente, eu estou aqui também, tá? Estou incluída nos adolescentes aqui. Não estou me excluindo, não. Estou falando, quando as crianças são menores, instruídas, estou perto, molinho. Aí cresce, a gente já sabe tomar banho, já sabe comer sozinho, já sabe ir para a escola sozinho. Aí você acaba, se desliga. E começa a não perceber mais certas coisas. E é aí que mora o perigo. Quando a gente se liga, você quer ver uma coisa? Eu vou falar porque é público, está lá, então eu posso falar. A filhinha da Duda, por exemplo, a filhinha da Sandra, que foi embora, né? Da Duda. Quantos anos a Duda está, gente? 12, né? As postagens delas é só garoto. Conjunto com garoto, garoto desfilando, garoto fazendo... Só menino, nada de indecente, nada de errado. Por quê? Porque é onde ela está sendo atraída. Ah, pastor, ela está em pecado. Não, gente, é a ordem natural das coisas. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Primeiro, porque está lá. Segundo, porque ela não postou nada de feio, de errado. Não há problema nenhum nisso. Mas eu estou mostrando que as idades propiciam isso. E por isso a gente está tendo. Sejam honestos. Há quanto tempo vocês não abrem a gaveta de calcinha das suas filhas ou filhos? Não viu, né? Você abriu. Há quanto tempo vocês não fuxicam mesmo? Mochila, armário, bilhetinho dos seus filhos? Sempre faz. Eu também. Mas aqui não dá tempo, né? Não dá tempo. Dá tempo. Essa daqui chega em casa às 9 horas da noite. Aquela ali chega em casa às 9 horas da noite. Ah, pastora, vamos meter o pau nela porque ela é uma mamãe. Não. É essa sociedade que a gente vive. Por isso que eu falei, eu não estou aqui para expô-los, eu estou aqui para mostrar na prática que as coisas funcionam. É por isso que de vez em quando aparece aquelas calcinhas que tem 1 centímetro, que é o maracanãzinho, o maracanã dentro do maracanãzinho. Porque a gente não para ver. Não vou perguntar para ninguém, só pensem. Quantos aqui já não pegaram calcinha de menstruação suja dentro da gaveta? Só pensa, não nem ri, que é para você não ser detonado. Porque tem adolescente que faz isso. Para não lavar, dá trabalho, tirar a mancha. Os meus filhos enterravam cueca. Lembra disso, gente? Lá no Joinville. Porque os meus filhos, eu ensinei eles a fazer xixi sentado, porque eu tinha meninas e meninos dentro de casa. Então, eu falava para eles, dentro de casa, você não vai perder a masculinidade, não. Faz xixi sentado, para não pingar em tudo, sujar em tudo. E eu tenho meninas em casa. Então, eles faziam xixi sentado e eu fazia, meu marido fazer xixi sentado também. E ele fazia. Sentado. Não é desonra nenhuma isso é educação. Aí os meus filhos, eu nunca permiti que eles andassem sem cueca dentro de casa, com os badalos, tudo, né? Pão, 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 né? Relógio da Inglaterra tocando. Porque eu tinha as meninas dentro de casa. E cada negão desse tamanho, você imagina o tamanho do badalo. Né? Então eu dizia assim, olha, cueca. Aí de vez em quando eu olhava assim, tá sem cueca. Aí eu pegava, tá sem cueca, vai botar uma cueca. Eu brigava com eles para botar a cueca.
Certo dia eu mandei eles botar a cueca, e eu estou vendo eles se enrolando, passando atrás da mesa, atrás da, se escondendo. Falei, ô fulana, já não mandei você botar a cueca. Ah, já vou, mãe, já vou. Cismei um belo dia de fazer uma horta. Falei, vou fazer uma hortinha, plantar umas salsinhas aqui, muita gente para comer, aquela história, né, dos adolescentes comendo muito. Vou plantar um tomatinho, plantar não sei. Quando eu fui fazer o canteiro da horta, qual era o adubo que tinha lá? Cueca. Todas as cuecas dele estavam enterradas lá. Eles, para não lavar a cueca, eles enterravam as cuecas no quintal. As cuecas todas enterradas. Gente, cabeça de adolescente. Eles têm que ter uma história para contar, e a gente também. Serviu para isso, serviu para palestra. Né? Então, vocês sabem se os filhos de vocês gostam de algum garotinho? Sabe? Mas gostam, viu? Gostam. A pastora sabe de tudo, que eu estou de olho. Vocês já viram as postagens dos seus filhos? É a pergunta aqui é geral. Vocês sabiam que tem um tal de Instagram na internet? Quem conhece o Instagram? Levanta a mão. Instagram. Instagram. É isso aí. É que falam Instagram, Astragram. Vocês conhecem isso? Pois então depois eu peço para a Rafaela explicar aqui, ensinar, porque eu quero que vocês entrem. Principalmente os pais de Olha só, professora de inglês, por favor, levante. Gisele, me diga como é que se fala esse raio desse Instagram. É. Esses dois. Você põe foto. E aí, o que acontece? Obrigada a vocês. O que acontece? O Facebook se tornou uma coisa muito conhecida. Então, entra pai, entra mãe, entra avó, entra pastor, entra todo mundo. Mas esse Instagram, o que acontece? Você posta ali, você põe fotos, igual você põe no Facebook, só que isso não fica na rede do Facebook. Vai para o mundo inteiro. O mundo inteiro vê. Eu tenho Instagram. Eu tenho. Vocês vão ver minha foto lá também. Mas eu tenho porque eu entro por lá para poder. Porque depois que eu descobri que a minha filha abriu uma, eu abri também. Entendeu? O mundo inteiro está vendo o que está sendo postado e comentado. Aí, algumas adolescentes nossas, não é da vizinha ali não, daqui de dentro, posta foto de biquíni, aquele biquíni. Ainda bota assim, maravilhosa. Delícia. Gostosa. Aí entra lá o Josué, o Hernani, o Valdir. Ai, meu Deus, eu não posso pecar, mas ela é gostosa. Porque é isso que os nossos filhas estão fazendo com os homens da igreja, com os homens do mundo, com os homens do Facebook, botando os homens também em tentação. Porque são verdadeiros mulherões. Entende? São verdadeiros mulherões. Não, eu estou falando homem de maneira geral. Homem entra na internet e vê um negócio desse, até ele pensar que é membro da igreja, que eu sou um cristão, o corpo do homem não funciona como mulher, não. Correu na veia o sangue aqui, o homem, a mentalidade do homem não está nessa cabeça aqui, não. Desculpa a expressão que eu estou usando. A mentalidade do homem está na de baixo, não está nessa cabeça aqui. A mulher é diferente. A mulher não precisa de voz, de carinho, de consolo, para poder chegar lá. O homem só precisa ver. Se botar um lençol no pescoço, ele não quer nem saber quem está daqui para baixo. Mentira ou verdade? Pô, eu tenho marido dentro de casa, gente. Bota um bumbunzão na frente dele e vê se o bichinho vai ficar todo desconcertado sem saber para onde vai olhar. Não é cego, pô.
Então, vocês que têm menininhas, olho vivo. Nos da rua, nos da igreja, na escola. Por quê? Porque está despertando sensualidade. Ah, então eu que tenho menino, posso deixar meu filho lá direto. Não! Porque eles estão postando quantas vezes se masturbam por dia, o que fez e o que não fez, quantas camisinhas foi distribuída na escola pública. Gente, desperta. Aí tem o outro, como é que é o nome do outro? Esse daí, as perguntas são assim: você é virgem? Você já transou? Você já fez isso? E perguntas assim que eu não tenho coragem nem de repetir aqui. Já fez isso? Já fez aquilo? E nós estamos achando que eles são inocentes, que eles vêm para a escolinha dominical, com a biblinha debaixo do braço. Eles estão aprendendo os valores certos? Estão sim, gente, mas vocês podem imaginar a cabeça de uma adolescente que ora está aqui, ora está lá fora, ora pensa em Cristo, ora pensa no mundo. Gente, é cruel. Eu tenho, diante de Deus, eu tenho assim, eu não vou dizer que pena, porque é um sentimento assim, mas eu fico assim me colocando no lugar dos nossos jovens outro dia. É uma guerra, é uma batalha espiritual, é uma batalha mental todo dia para eles. Entre o corpo que reage de uma maneira, entre o que a igreja ensina, entre o que o mundo oferece, é complicado. Então nós temos que orientar, mas sem também decapitar. A gente tem que orientar no amor. Filho, isso não fica bem, isso fica assim. Eu boto logo o terror. Ó, tu vai sair de shortinho, ou o estuprador está aí na rua. Se ele te pegar, adeus, blá, blá, eu não vou conseguir mais te achar. Eu meto o terror. Por quê? Porque é verdade. É isso que está acontecendo. Então, o que acontece? Por que eu falei tudo isso? Esse negócio que eu vou distribuir chama assim, álbum de recortes. E você vai estar respondendo, não é aqui não, tá? Vocês vão levar. O que eu sugiro para vocês? Respondam o que está escrito aqui. Se vocês quiserem fazer, respondam. Depois chama os teus filhos e diz assim, ó, eu respondi isso aqui a seu respeito. Aonde eu acertei? Aonde eu errei? Vocês vão ter surpresa, vocês vão ver que ou vocês conhecem muito ou vocês não conhecem nada. Agora, gente, tenham maturidade, sabedoria para fazer isso. Porque se ele escreve lá, eu já beijei na boca. Acabou, ele vai tomar o papel da tua mão, vai sair correndo, porque a próxima já vai ser bem pior. Aqui, as nossas menininhas de 9, 10 anos, a coisa de uns 3 anos atrás, estava tudo beijando parede. E a minha, inclusive, treinando, beijando parede. E aí vem um diácono, pastora, dá para dar uma chegadinha aqui? Dá uma olhadinha ali, elas estavam na parede. Treinando. Ué, o artista beija, o pai e a mãe beija, a pastora e o pastor beija. Por que eu não posso beijar? Elas foram treinar na parede. Né? Aí, eu cheguei para ela, falei, meu Deus, como é? O que eu vou falar numa hora dessa? Eu levei 3 dias para chamar ela para conversar, orando a Deus, pedindo uma forma. Aí, porque a tua estava junto também, né? Aí nós compartilhamos esse mesmo texto. Ela, Dudinha, tudo beijando parede. Aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu não vou brigar, discriminar, porque elas estão fazendo o que é próprio da idade. Mas eu também não posso deixar passar, eu tenho que instruir. Orei. Após 3 noites em claro, eu me lembrei desse texto que eu compartilhei depois com a Suzana, descobri um texto maravilhoso para a gente falar para nossas filhas. Aí sentei com ela, li o texto, mas gente, quando a gente faz as coisas debaixo de unção e de graça, na autoridade que pai e mãe têm, as coisas fluem de uma maneira assim. Aí li e falei para ela, tá vendo, filha, há tempo para tudo.
Se você antecipa, daqui a pouco você quer outra coisa, quer outra coisa. O que você fez não é errado, não é feio. Você estava usufruindo, exercendo uma coisa. Mas, olha, não é a hora. Espera chegar a hora, que vai ser uma celebração, vai ser super legal. Poxa, já imaginou? Aí comecei a conversar, li o texto. O que você acha de tudo isso? Ela disse, ai, mãe, estou arrependida. Eu falei, beleza, então vamos orar? Oramos, não aconteceu mais. Depois ela beijou um de verdade, mas aí já foi outro versículo. Né? E também já passaram alguns anos. Então, gente, a gente tem que ter a sabedoria, a maturidade para ouvir. As minhas duas mais velhas, quando foram casar, o que eu perguntei para você? Uma noite antes do casamento, você tem alguma dúvida de alguma coisa? Perguntei, eu não perguntei. Está precisando falar alguma coisa? Quer algum aconselhamento? Tem algo que você ainda não sabe, queira saber como é que faz? Não. Então, tudo bem. Essa via de duas mãos tem que ter. Né? Então, isso aqui vai te proporcionar a saber em que nível você está com o teu filho. Aqui fala para adolescente, mas pode ser perfeitamente adaptado para as outras idades. E aí você vai ver. E aqui tem um negócio muito bacana, que isso vai aproximar você do seu filho, que aqui no final, eles falam assim, eles dão textos bíblicos que você pode estar ajudando seus filhos, instruindo seus filhos, inclusive tem a parte espiritual. Assim, descubra o que os seus filhos estão fazendo, familiarize-se com a perspectiva dos seus filhos em relação às coisas, o que eu preciso fazer para melhorar isso ou aquilo que de repente, porque de repente vocês podem detectar coisas aqui que vocês dizem assim, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia que isso estava acontecendo. É vocês irem conversar com os filhos de vocês e dizer assim, ó, esquece agora aqui que vai ficar de castigo, que vai tomar uma palmada, isso aqui é para o nosso bem, é para o bem da nossa família. Vamos conversar sobre isso. E aí, se aproxime dos amigos dele, o que eu preciso orar, é muito legal. Então, aqui tem os textos bíblicos. E lá no finalzinho, tem assim, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. São os 3 livros que seria interessante vocês lerem com seus filhos, sejam eles jovens, adolescentes e tal, ler e, claro, dependendo da faixa etária, explicar e falar. Mas isso aqui vai ser lido como? Juntos. Então, vai ser como se fosse um devocional dentro desse livro. Com isso, você vai estar mais próximo. Com isso, você vai... Por que algumas coisas a minha filha melhorou? Saiu um pouco daquelas coisas que estavam me preocupando? Por causa da vida espiritual. Eu nunca, isso eu posso falar, eu nunca fui dormir sem orar pelos meus filhos. Eu nunca fui dormir sem impor as mãos sobre eles, orando, ministrando. De madrugada, às vezes eles estão dormindo, eu estou ministrando sobre eles. Então, essas coisas não podem deixar. Quando você ora, quando você busca, pastor, eu estou aqui, mas eu não sou crente. Crê em Deus? Ok. Deus, olha só, eu entrego meu filho, te peço orientação. Não precisa ser crente, não. Basta só que você crê em Deus. Entregue seu filho na mão dele. Tá? Porque é isso que é importante. Isso vai dar uma proximidade muito grande, vai ser muito bacana. Eu não fiz, porque eu quis deixar, para ser mais honesta, eu vou fazer junto com vocês. Nesse período agora, eu vou fazer isso aqui com a minha filha, e eu tenho certeza que eu vou ter surpresas boas e desagradáveis também. Mas é aquilo que eu falei no início. A gente tem que enfrentar. Não adianta a gente tentar fingir que não está acontecendo. Está acontecendo, vamos enfrentar juntos, vamos ajudar e vamos contribuir para que eles sejam pessoas melhores. Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não está mais, e eu espero em Deus que a gente possa ter a capacidade, né, de alcançar os nossos filhos. Nossos filhos não têm fórmula, não existe uma fórmula de criação. As coisas acontecem e a gente vai aprender na medida que as coisas vão acontecendo. Não podemos escarnecer quanto às coisas erradas, mas vamos caminhando juntos. Não esqueçam, preencham o cadastro para que a gente possa estar enviando para vocês os filmes
e a gente ali cria um canal de comunicação dentro do endereço que nós colocamos. Eu vou estar adicionando vocês, tá? E eu penso que vai ser um negócio muito legal. Nós teríamos muito mais coisas, esse tema, né? É algo que abrange muito, criação de filhos é algo que abrange muito. Eu aqui não poderia me ater a um tema só, porque são várias faixas etárias, mas eu espero que eu tenha alcançado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Desculpa se em algum momento vocês se assustaram com as coisas que aqui foram apresentadas, mas são reais, são verdadeiras. E nós vamos estar indo para o nosso almoço agora, você que está aqui. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguém deseja colocar alguma coisa rapidamente? Alguém? Queridos, boa tarde. Eu queria compartilhar o que aconteceu na minha casa. Eu sou muito brincalhão com os meus filhos, né? E certa feita a Esther estava no banheiro tomando banho e eu entrei. Oi, filha, tá, você quer ajuda? Aí ela chegou para mim e falou assim: pai, você invadiu a minha privacidade. E aquilo ali me soou uma palavra muito forte, porque eu nunca tinha ouvido minha filha falar desta forma, né? E agora, conversando com a minha esposa, eu vou procurar saber aonde que ela aprendeu esta palavra, né? Por que ela falou invasão? Ela ouviu em algum lugar, né? Pela idade dela, a gente sabe as formas que ela fala, e isso não está no vocabulário da minha filha. E agora a pastora falando sobre a questão da escola, a gente não tem esse acesso, mas eu vou procurar saber na escola o que está acontecendo, porque não é o palavreado dela. Invadiu minha privacidade, tem que saber para que você pergunta. Começa perguntando assim: o que é privacidade para você? Bom dia, amados. Eu louvo a Deus por esse momento, por esse momento que a pastora está fazendo aqui, tá? Com alguns irmãos sábios, eu comecei há um tempinho atrás a ser professor da escola dominical das crianças de 10 a 13 anos, né? E eu tenho observado, a professora brincou comigo, né? Para poder colocar ordem na turma, porque eu sou militar e ia colocar ordem na turma, né? E eu tenho aprendido muito com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho compartilhado muito com a pastora de inúmeros problemas que estão tendo com as nossas crianças, né? Hoje mesmo eu estava conversando com esqueci o nome da irmã, Rosane, né? Ela falando sobre a Esther, que a Esther às vezes vem conversar comigo de uma forma especial, diferente, pedir oração, como outros irmãozinhos vêm fazer comigo também. Às vezes pedindo oração é aquilo, mas só eu e aquela criança para a gente poder orar a Deus, né? Não querendo que ninguém mais venha saber, porque eu estou conseguindo pegar a confiança dessas crianças. Eu tenho escutado inúmeras coisas, algumas cartinhas que eu pedi para poder fazer, de filmes que vimos, algumas coisas, e algumas coisas muito tristes, né? Muito triste que eu tenho ouvido ali. Às vezes, ao ler aquela carta, né, filhos nossos da igreja, às vezes os pais não estão na igreja, e momentos que às vezes eu fico triste. Mas é muito bom poder ter essa oportunidade, porque a pastora está nos orientando e nos dando um caminho. Amém. Foi bom o Giovanni falar uma coisa. Eu queria que todos soubessem o seguinte: para os menores e para os adolescentes também, todas as turmas têm um caderno, vamos dizer assim, o chamado caderno de classe, né, vamos dizer assim. E os professores sempre têm ali, todas as aulas, preenchido a aula que foi dada, o professor que deu a aula e os métodos usados. Então, vamos falar sobre Davi. Tá bom, o que foi usado? Foi usada a Bíblia, foi usado um slide, foi usado o filme, fizemos uma dinâmica, fizemos um jogo. Então, ali tem o que foi dado, quem deu e de que forma foi dado. Lá embaixo tem uma observação que o professor coloca a respeito da turma. Quem assimilou bem, quem não assimilou, se teve dificuldade, se eles se comportaram, se não se comportaram. E toda semana eu pego esses cadernos, levo para casa, analiso aquilo ali, e por ali a gente tem buscado alguns pais para dizer: olha, precisa ver isso, precisa verificar aquilo, porque está agressivo, está isso, está aquilo. Por quê?
as crianças explodem dentro das salas de aula, e não só nas aulas seculares, não, na igreja também. Então, ali dentro, crianças vêm dizer assim, ora pelo meu pai e pela minha mãe, que não são daqui os pais, né, são pais de fora, ora pelo meu pai e pela minha mãe, porque ele bateu na minha mãe essa semana, ora pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles fizeram isso aqui comigo, aí mostra a marquinha que às vezes apanhou. Então, pai que estão passando dificuldades financeiras, gente, não se iludam, eles falam tudo dentro da escola dominical, tudo, eles contam tudinho, pede oração, pede ajuda. Então, nós proporcionamos, inclusive dentro dessas salas, talvez muitos aqui não saibam, mas se vocês entrarem ali, eu vou pedir até que a Patrícia depois abram as salas, e vou pedir que vocês visitem as salas para que vocês entendam a nossa metodologia. Eu fiz questão de ornamentar desse jeito. Tem as carteiras, e num cantinho tem ali os tapetes com as almofadas assim no chão. Ali a gente chamou de um cantinho de oração, um cantinho de desabafo. Então as crianças ali, antes de começar as aulas, antes de começar tudo, elas deitam ali, botam as perninhas para cima, deitam nas almofadas, e ali a gente consegue fazer com que eles orem, com que eles se exponham, com que eles peçam ajuda. É um momento ali de descontração, que sai daquele engessado, né? Sai da carteira para um momento próprio. Então, a gente tem proporcionado isso. Por isso que quando nós estamos fazendo agora as inscrições para a escola bíblica, nós estamos colocando um lugar especial. Que lugar especial é esse? A igreja, para que tenham prazer de estar aqui, desejo de estar aqui. Agora, não adianta a gente ouvir isso, não adianta a gente instruir dentro de casa, e nós que somos daqui, não trazermos os nossos filhos para a igreja, né? Não adianta. A gente tem que acordar cedo, trazer os nossos filhos, fazer com que isso seja um hábito, um costume. Porque senão, vem um domingo, aí passa 3 sem vir. Eu estou cansado, eu acordei tarde, eu trabalhei a semana toda. É importante que eles estejam aqui, para que eles vão crescendo. Por quê? Está criado aqui dentro, está livre? Não, não está livre, mas pelo menos vai estar recebendo a instrução certa. E aí vão criando mecanismos para se defenderem lá fora. Quer falar, Gisele? Fala. Rapidinho, todo mundo, porque a gente está já avançado, nós vamos almoçar. Muito rápido. Segunda-feira eu encontrei até a Cláudia num consultório, que meu filho vai para psicóloga, eu sou divorciada, estou separada há 3 anos já, meu ex-marido mora em Curitiba e eu moro aqui no Rio. Então, ele vê o pai dele uma vez por mês, vê de mais de que um mês, e ele reclama uma coisa com a psicóloga, e a psicóloga veio falar comigo, eu quero compartilhar com vocês. Eu sou separada do pai dele há 3 anos, eu moro num estado, o pai dele mora em outro estado. E ele reclama a seguinte coisa: os meus pais sequer se falam. Eu quero falar, para mim é difícil porque eu não tenho contato nenhum com o pai dele tem a realidade dele, eu tenho a minha realidade. Mas vocês que são casados, os seus filhos estão observando isso. Eles observam a harmonia que existe no seu lar, entre você e sua esposa, entre você e sua mãe. Então, isso não foi dito aqui, mas eu queria falar, como aqui no jogo, mas peraí, eu não moro mesmo, não tenho contato nenhum. E meu filho, mesmo assim, exige, não falou declaradamente para mim, mas para a psicóloga, que eu tenha uma comunicação, pelo menos, que eu seja amiga, colega do pai dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você, que por mais que seja divorciado, separado, como eu sou, eu tenho que ter um contato com o pai dele. Eu tenho que ter, oi, tudo bem, tal, tal. É difícil, E vocês que são casados, por favor, vocês têm que criar essa harmonia, porque eles estão reparando tudinho e não vão falar nada para você, vão falar para os outros. Verdade. Isso é uma grande verdade. Isso que ela está falando, resumindo, é assim: você ensina mais os teus filhos com as tuas atitudes do que com o que você fala. Você pode não falar nada, mas se você tem uma atitude justa, correta, harmoniosa, honesta, sincera, eles estão observando. Agora, se você ficar falando, é a mesma coisa do que eu todo dia, eu chego para o meu irmão aqui, meu irmão, eu te amo. Meu irmão, eu te amo, no amor de Jesus. Meu irmão, eu te amo. Mas caramba, cadê a demonstração desse amor? O irmão precisou de ajuda, eu não ajudei.
O irmão precisou de um alimento, eu não dei. O irmão precisou de uma oração, eu não dei. Ele faltou 3 meses à igreja, eu não liguei. Cadê esse amor? Então, os filhos, eles olham para as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e não só para o que a gente está falando. Perfeito isso, José. Mais alguém para a gente encerrar? Então, gente, olha, muito obrigada pela paciência. Sei que muitas coisas ainda poderiam ter sido faladas, mas o nosso tempo não dá para tudo. Essa já é a 4ª escola de paz que eu faço, todas as 4 diferentes, abordando novos assuntos, porque não tem jeito. Isso é um assunto que não tem fim, não acaba nunca, mas eu espero ter contribuído de alguma forma, que em nome da igreja a gente possa estar divulgando isso e estarmos mais atentos às nossas famílias, aos nossos filhos, mais ligados. A minha intenção aqui, eu sei que nós somos pais zelosos, gente. A gente está sempre preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai estudar, mas às vezes tem coisas assim que a gente nem está percebendo o que está acontecendo e está acontecendo. Sabe, uma dica aí. Os nossos filhos, enquanto eles são de menor, eles são bobos. Se a gente tiver um olhar atento, a gente percebe. Por exemplo, quando um filho já na adolescência, ele começa a fazer alguma coisa errada, ele já não te olha nos olhos, ele fica mais agitado, ele fica mais disperso, às vezes há um rendimento baixo na escola, ele começa a esconder as coisas aonde dá acesso a ele, tipo celular, computador, documento, pasta, agenda. Por quê? Porque ele não quer que você tenha acesso. Então, eles dão sinais. Mas se a gente não está atento, esses sinais vão passar despercebidos. Né? Uma menina que, de repente, foi bulinada, foi alguma coisa, ela começa a ficar, não quer mais tirar roupinha, não quer mais botar shortinho, ela começa a dar sinais. Então, cuidado quando levarem aos médicos, cuidado com os exames, cuidado com quem toca nos seus filhos. Não permito. Gente, quer ver uma coisa que eu não deixo, nunca deixei, principalmente minhas filhas, irem sozinhas, cheirar chapa de peito, de pulmão, nunca deixei elas entrarem sozinhas, eu entro junto. Aí, às vezes, eles vêm assim, a senhora vai pegar radioatividade. Tudo bem, não deixar, eu pego radioatividade. Quase que eu digo para eles, eu pego radioatividade, mas tu não pega a minha filha. Entendeu? São situações que às vezes, você não faz por maldade. Ah, vai tirar a radiografia, tá bom, filhinha, estou te esperando aqui na porta. Mas ali tem que tirar o sutiã, ali tem que botar aquele roupão, e você não sabe onde o cara está tocando para tirar a radiografia, com você ali, ele não vai se meter a besta. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar nas creches, os professores que estão cuidando, onde está tocando, de que forma estão tratando seus filhos, com que palavras, com que tipos de conselho. Hoje em dia, os conselhos estão partindo das empregadas, das professoras de creche, porque os pais não estão em casa para aconselhar. Aí tu pega uma pessoa com uma vida totalmente destruída para aconselhar teu filho. Aí quando você vê, os conselhos são errados. Como eu vejo lá no meu trabalho, deixa ele ser feliz com o macho dele. Deixa ele ter um monte de mulher. Deixa, é para ser feliz, vale tudo. Não é bem desse jeito, não. Tá? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Não deixem de preencher aí o cadastro. Tinha acabado as folhas, já foi feito novas xerox, se vocês precisarem, tá? Levanta assim a sua mão. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de te servir também dessa forma, com a instrução. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que tudo provém de ti. Pai, nós não podemos estar em todos os lugares. Nós não podemos, Senhor, ensinar todas as coisas. Mas, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, a partir de hoje, Senhor, eu faço um voto contigo junto com esses pais que estão aqui. Ainda que nós esqueçamos de orar por eles, ainda que nós não estejamos perto deles,
Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, os teus anjos estejam acampados ao derredor dos nossos filhos, guardando cada um deles. Livra, Senhor, de toda peste, de todo mal, de toda influência maligna, de todas as más amizades, de toda internet viciosa, de todo, Senhor, de toda intervenção de Satanás nas nossas vidas. Ó Deus, afasta dos nossos filhos tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, cobre os nossos filhos com teu sangue. Livra, Senhor, da bala perdida. Livra do salteador, dos estupradores, daquele, Senhor, que não quer bem. Senhor, livra, Senhor, daqueles que estão intentando contra as nossas famílias. Pai, que em nome de Jesus, os nossos filhos estejam com a mente cauterizadas em Ti, Senhor. Pai, que ainda que amanhã nós não existamos mais, mas que a Tua palavra permaneça sobre a vida deles, que eles tenham a Tua palavra como direção, como rema, como, Senhor, a direção da vida deles. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais mais sábios, mais atentos, mais ligados, Senhor, sermos pais mais voltados para eles, Pai. Que dinheiro não é tudo, a nossa presença é tudo, Senhor. Nós te pedimos um guardar especial sobre estes pais que estão aqui, esses avós, esses tios, Senhor, esses familiares. Guarda nossos filhos e netos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.